Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Dr. João Paulo Rossi Pascoal, um super advogado, muito especializado na área de condomínios, trabalhou mais de 15 anos no Secov, atendendo especificamente questões voltadas a condomínios, advogado atuante no setor imobiliário e também professor da Universidade Secov, foi meu professor também em alguns cursos que eu fiz de formação de síndicos, e hoje ele está aqui trazendo o seu conhecimento para vocês, e o assunto que ele vai abordar é sobre destituição de síndico, que é um assunto bastante complexo. Então, muito obrigada, João, por você aceitar participar. É um prazer, Catarina, poder aqui trazer algumas luzes sobre esse assunto que realmente causa muita dúvida. É um assunto muito interessante, que todos devam ter atenção e cuidado. Então, pode falar aqui pra gente o que é necessário fazer, em que situações que isso deve acontecer, a destituição de um síndico. Vamos lá, temos que entender que o funcionamento do condomínio ele é democrático. Da mesma forma que o síndico ele é eleito, escolhido pelos condôminos, ele pode ser retirado do cargo que ocupa. Mas há um caminho para que isso aconteça. Há um chamado devido processo legal que tem que ser observado, senão aquilo tudo fica sob o manto da invalidade, da demolosidade. Então a primeira coisa a se falar é que, comparado com a lei anterior, o Código Civil facilitou a destituição do síndico. Facilitou por um lado, mas complicou por outro, né? Vamos ser mais precisos. Esse assunto hoje está regido no artigo 1349 do Código Civil. E ali consta que surgirá uma assembleia que será convocada no mínimo por 1/4 dos condôminos, com base no artigo 1350, 1355, né? Obviamente um síndico não vai convocar uma assembleia contra si próprio. Sim. Então parte-se da ideia democrática que pelo menos 1/4 dos condôminos tome essa iniciativa, que vai se viabilizar por um abaixo-assinado, que tenha um cabeçalho indicativo de qual é o movimento que está por trás, e tendo 1/4 de assinaturas dos condôminos, em dia com o condomínio, que são aqueles que poderão participar da assembleia, lá no dia fatídico de uma assembleia regularmente convocada, ou seja, atendendo-se ao prazo mínimo para a convocação, atendendo-se à forma prevista na convocação, e coisa que está na convenção, não está pairando a deriva no mundo etéreo, né? Nós temos sempre que pegar a convenção e aplicarmos o que ela diz. Certo. Então, partindo do princípio de que esse movimento de 1/4 dos condôminos vai convocar uma assembleia de maneira regular e com item da ordem do dia destituição do síndico, lá no dia fatídico há que se ter dois aspectos, duas coisas preenchidas. Primeiro é uma votação de metade mais um dos presentes na Assembleia. Então, o quórum exigido para a destituição do síndico, né, é de metade mais um dos que comparecerem à Assembleia. Então não precisa ser metade dos condôminos, é metade dos presentes. Metade das pessoas que afluírem, que se apresentarem a essa convocação que é feita. Lembrando que toda convocação em condomínio deve ser feita para todos os condôminos. Isso não faz com que eles sejam obrigados a participar, eles são convidados, são chamados, né? Então, respondendo a tua pergunta, não, é sempre o cômputo de metade mais um dos que forem à Assembleia, votando favoravelmente a destituição. Esse é um ponto. O segundo ponto é que há que se ter um fundamento. Então, a lei antiga não exigia fundamento. O Código Civil enrijeceu por esse aspecto. Se ele abaixou ou reduziu a votação exigida, ele enrijeceu por exigir um fundamento. E a lei, o artigo 1349, dá 3 possibilidades: falta de prestação de contas, má gestão ou prática de irregularidades. Certo. Apenas o primeiro tópico que é objetivo, que nós conseguimos enquadrar de maneira direta, clara. Os outros dois são cláusulas abertas que ficarão aí à mercê de um enquadramento casuístico. Mas a dica que eu dou é a seguinte: sempre pautado em ilações, até acusações reais, comprovadas. Nós não podemos tentar destituir um síndico com base em fantasias, com base em suposições. Até mesmo porque esse é um aspecto aí de cautela que todos nós devemos atentar. O síndico, como ele está sendo acusado de ou faltar na prestação de contas, ou gerir de maneira irregular, ou efetuar uma má gestão,
ele tem que ter um período antes da votação em si para que ele se defenda inquerendo. Certo. Então, supondo, estamos numa assembleia de destituição, o síndico aparece ele ou ele e o advogado, há que se franquear ali um período, meia hora, 20 minutos, para que ele saiba do que está sendo tratado, acusado, e que ele possa apresentar sua defesa. Então, no caso assim dos condôminos que estão desconfiados, né, da questão da prestação de contas, que tem algum erro, que tem algum problema, eles devem então se municiar de documentos que comprovem essa questão, para daí apresentar e ir adiante com o pedido então de destituição. Exatamente. Nós não podemos brincar com esse tipo de coisa, né? Da mesma forma que a democracia dá esse instrumento para retirada da pessoa do cargo, a própria lei exige que haja uma fundamentação. E a fundamentação só não basta, é a votação, a fundamentação e o respeito ao direito de defesa, que vai existir na própria Assembleia. Então, infelizmente, existem várias situações reais em que o síndico ele foi atacado, ofendido, vilipendiado, impedido de exercer a palavra, e isso tudo dá margem para que depois a Assembleia seja anulada. Entendi. Bem, muito obrigada pelo esclarecimento que você trouxe, muito obrigada pela sua participação. E você aí que está assistindo esse vídeo, se você gostou, deixe o seu joinha. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui embaixo na área de comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, fica aqui o convite para você também se inscrever e ser sempre notificado ativando o sininho toda vez que um vídeo novo for ao ar. Vejo você no meu próximo vídeo. Até mais!